Já estamos de volta para recebê-la aqui no estúdio com a gente, Geisiane Freitas. O Oeste com ela está de volta falando mais uma vez sobre as manifestações de ontem. Uma multidão se reuniu realmente na Paulista. A gente viu com os nossos próprios olhos, a discussão sobre o número de presentes é sempre muito grande. O pedido era o mesmo de sempre, anistia aos presos condenados pelas manifestações do 8 de janeiro de 2023. Geise, bem-vinda, parabéns pela cobertura ontem, é uma alegria te ter aqui entre elas, mais uma ela, né, e que se destaca tanto aqui na Revista Oeste, tem um público que te adora. O que você conta pra gente de principal de ontem? Bom dia, meninas, bom dia à nossa audiência, muito obrigada pelo convite e olha só, tava ansiosa para vir aqui, tava ansiosa. Nós também. E olha só, a gente fez uma transmissão muito bacana ontem, nós tivemos mais de 2 milhões de pessoas passando pela live, simultaneamente com a gente ficaram mais ou menos ali uns 208 mil pessoas, 209 mil pessoas simultâneas ali com a gente, após ali o discurso do Bolsonaro, quando ele terminou ali aquela primeira parte, nós continuamos com a transmissão e a gente ainda segurou bem, mais de 150 telas ali com a gente. Mil, enfim, né? A gente teve, exatamente, a gente teve uma audiência muito boa ontem, é claro, primeiro de tudo agradecer pela confiança que esse público inteiro tem no nosso trabalho aqui, de todos os jornalistas da Revista Oeste, enfim, todo mundo aqui acompanhando conosco o pedido aí pela anistia. E aí, vamos ao samba, né? A anistia, o tal da anistia. Desde ontem eu venho falando, o André Marcília, que é um excelente jurista, também vem falando a mesma coisa, enfim, algumas vozes vêm se levantando em relação à pauta da anistia para pontuar que é uma questão humanitária, está para além de uma questão política. É claro que a gente tem também a questão política e partidária, a questão da ideologia. A gente está vendo, por exemplo, pessoas que foram anistiadas lá no final da ditadura militar, agora gritando sem anistia, uma coisa completamente contraditória, enfim, uma coisa completamente irônica, para dizer o mínimo. Mas, para além disso, o que a gente está vendo agora são pessoas que ou vandalizaram ou sequer fizeram isso, como já foi comprovado no caso, por exemplo, do rapaz que estava vendendo ali algodão doce, do caso do rapaz que era autista e estava passando por ali e acabou ficando preso, enfim. Então, ou as pessoas cometeram vandalismo ou sequer isso fizeram e estão recebendo penas completamente desproporcionais. E se você tem uma pena completamente desproporcional, é evidente, é óbvio que você não tem a justiça, porque o princípio basilar da justiça é justamente a proporcionalidade da pena em relação à ação. Então, se você mata, você tem que ter uma pena proporcional àquela ação. Se você rouba, você tem que ter uma pena proporcional àquela ação. E aí, nós somos o país da placa do senhor pichador, porque assim, isso é uma coisa que me indigna muito, assim, esse caso é o que mais me indigna. Nós somos a placa que temos senhor pichador. Por gentileza, não piche esse muro, porque o dinheiro aqui que eu vou gastar para pintar, caso você piche, eu vou reverter para a comunidade. Então, nós somos esse país que temos a placa do senhor pichador. Mas, em contrapartida, nós temos aí a Débora, que está com a pena absurda de 14 anos, porque manchou uma estátua, e aqui deixo registrada a minha opinião pessoal, não a opinião da Oeste, a minha opinião pessoal, aquela estátua que já é feia, pichou a estátua ali com batom, fazendo referência a uma frase do ministro, do Barroso. Então, se a gente quisesse investigar a fundo o caso da Débora, começaria investigando, portanto, o próprio ministro que falou uma frase, como o Nicolas disse ontem, uma frase que geralmente é usada por bandidos quando eles roubam. Na hora eles chegam do assalto. e falam, exatamente. E a mancha do batom que saiu com água e sabão. A arma, né, da tentativa de golpe, sai com água e sabão em 5 minutos também, não é? Ontem eu estava armada na nossa, eu vi... na nossa transmissão. Você não veio com aquela bomba o batom é o equivalente ao 38, mas esse daí da imagem que a gente tá vendo no telão, ele é um equivalente a uma bazuca. Assim, então, a depender do tamanho do batom, o calibre vai mudando. Muita gente perguntou também se tivessem escrito fora Bolsonaro numa parede, num muro, nessa estátua, será que essa pessoa seria presa? Vamos lá, Bolsonaro genocida, né? Ah, não tem nada tão forte como que foi feito e nada aconteceu. Foi pichado. Aliás, na Faria Lima foi pichado contra o Guedes.
O que a gente mais tem é esses absurdos, né? Acontece o tempo inteiro. A E esquerda dentro já de uma quebrou democracia, tudo, e gente. dentro de uma democracia acontece. Desde que Brasil é Brasil, sempre gritamos fora alguma coisa. Exato. De repente, de repente agora é crime. Tornou-se proibido. Então, Crime. quando Bolsonaro era presidente, gritaram fora Bolsonaro, já gritaram fora Lula, já gritaram fora FHC. Temer. Porque, exato, fora Temer. Fora Temer. Por que agora não pode gritar fora Alexandre de Moraes se estamos numa democracia? Exato. Então não faz o menor sentido você querer colocar dentro da democracia e impedir que exista oposição. A oposição só existe democracia se você permite que as ideias que são críticas àquele governo sejam vigentes e sejam livres, circulando livremente dentro da sociedade. Porque senão é evidente que ali você tem um regime totalitário que não permite, que outras informações liberdade, passem. né? E mais que isso, assim, eu gosto sempre de falar isso quando a gente fala a respeito do trabalho da Revista Oeste, que não é só a questão da liberdade de falar, mas a liberdade de se informar. Você impede que a pessoa se informe, você impede, portanto, que a pessoa pense. Porque se eu não posso ter acesso ao contraditório, se eu não posso ter acesso a uma tese e uma antitese, eu nunca vou conseguir chegar a outra conclusão. Não tem como eu chegar a alguma conclusão, porque só me é dado uma parte da história, que é o que a gente costuma chamar de doutrinação. Mas é exatamente isso que eles querem, que Exato. você pense somente com o lado que era antigamente a mídia tradicional, falava só um lado, falava só uma ideia, quer que volte a ser como era antigamente. E isso não vai acontecer, né? Geise, eu acho que você trouxe um ponto aí para mim, que é o grande mudança que a gente aconteceu de por que essas manifestações foram criminalizadas. 2 pontos, né? Um que é claramente um ataque ao presidente Jair Bolsonaro, né, e à direita. Isso está muito claro em tudo isso, porque foi a primeira vez que uma coisa dessa aconteceu. Por que criminalizar tudo isso? Então, acho que tem esse ponto. Agora, o outro é o STF. No fundo, tudo isso começou com um inquérito ainda em 2019, quando o STF se sentiu atacado. E ele começou a falar de ataque às instituições democráticas. Toffoli, né? Então, a gente fala tanto do Moraes, mas foi o Toffoli. Foi o Toffoli que começou tudo censurando a Cruzoé. Então, a grande verdade é que a gente nunca pode esquecer quando tudo isso começou. E tudo isso começou ainda no primeiro ano de Jair Bolsonaro, quando a Lava Jato chegou no STF. Esse é o ponto, né? A gente não pode esquecer disso. Quando que tudo começou? Quando a Lava Jato chegou no STF. Foi ali que todo mundo que era a favor da Lava Jato começou a ser contra, foi ali que soltaram Lula e veio, né? E a gente transformou aquele condenado em 3 instâncias por 9 juízes em presidente da República, e foi ali que toda essa perseguição à direita começou. Então, acho que isso a gente não pode esquecer. Foi quando se chegou ao STF. E aí o STF veio para cima e disse que isso, questionar os ministros do STF, é questionar a democracia, é questionar as instituições democráticas. E eu vejo que ali na manifestação foi bastante importante, principalmente a declaração do Silas ali, do Silas Malafaia, do próprio presidente Bolsonaro, do Nicolas, que a gente não pode esquecer isso. Eu sei que na hora da anistia essa é a pauta maior, mas isso tudo começou com o movimento de impeachment de Alexandre de Moraes. E sim, a gente precisa restaurar. Para restaurar a justiça no Brasil, precisa que o judiciário tenha um freio. Eu sou super desse time, Mariana. Eu sou 100% desse time. De novo, repito, se nós já gritamos fora FHC, se já teve a oposição à esquerda gritando fora Bolsonaro, fora Lula, enfim, por que não podemos gritar fora Alexandre de Moraes? E assim, Alexandre de Moraes para personificar. Porque a grande questão é que não é só o Alexandre de Moraes, você tem ali as outras pessoas, outros ministros, no mínimo sendo conivente, né? Aquele silêncio, aquela omissão silenciosa que acaba contribuindo para que aconteça o que acontece todos os dias no nosso país. E aí, assim, 2 pontos, né? Em relação a isso que a Marina levantou. Eu sou super desse time, eu acho sim que tem que impeachment, eu acho inclusive que é completamente democrático, eu acho que passaria um recado aos outros ministros, porque se levanta também muito esse debate, né? Não, mas e o próximo? Mas e os outros ministros? Eu acho que passaria um recado muito claro aos outros ministros, tendo em vista que seria um feito inédito. Então, acho extremamente importante, mas aí a gente tem algumas questões. A questão do Senado, isso é prerrogativa do Senado, não do Congresso Nacional, portanto, são senadores que têm que, enfim, se organizarem ali para passar. A gente passou aí pelos anos de Pacheco
Pachecão, Rodrigo Pacheco sentou em cima do processo. Enfim, teve ainda aquela manifestação no ano passado, mas acabou que ficou por isso mesmo. Não andou mais. Teve a manifestação no domingo, na segunda-feira, eles protocolaram, pedido de impeachment, enfim. Ficou por isso mesmo, não passou. Teve aí a eleição agora para a presidência da Câmara e do Senado. Colocaram Davi Alcolumbre, que não é nenhuma novidade dentro do jogo político, uma peça completamente marcada dentro desse jogo político da governabilidade da política brasileira. Então, a gente tem essa questão, esse ponto. Então, tendo em vista esse cenário completamente pessimista, enfim, triste, ou qualquer palavra nesse sentido, a anistia torna-se necessária porque existem pessoas que estão presas nesse exato momento, que estão depressivas. Muito, elas estão sofrendo muito. Nós conversamos semana passada com o advogado da dona Adalgisa. Adalgisa, né, que a Michelle citou ontem. Isso aí. Ela tem 65 anos e na sexta-feira o advogado mandou um print da tela, porque ele teve uma chamada de vídeo com ela. E assim, é uma imagem que você fica deprimida. Tá acabada, né? Porque ela, assim, ela tá com a cabeça baixa, abatida, triste. Assim, é uma senhora de 65 anos. Nossa. E aí você tem o senhor de 69 anos que estava doente também, enfim, aquela coisa toda para receber atendimento médico. Aí você tem o caso da Débora, aí tem o caso da moça que foi esquecida, largaram a pobre da moça lá e ficou lá mesmo. Então, assim, nós temos uma série de pessoas que nesse exato momento estão sofrendo muito, estão depressivas, enfim. Desesperançosas, completamente. E aí, assim, isso, sem a menor sombra de dúvida, é o equivalente a um trauma. Então, assim, quando essas pessoas saírem dessa situação, elas terão danos psiquiátricos e psicológicos, não só ela, mas a família dela. Nós conversamos também na semana passada com o doutor Hélio Júnior, e na segunda-feira, e na sexta-feira nós conversamos com a doutora Taniele. Os dois são os advogados da Débora Rodrigues, Débora dos Santos, e na sexta-feira eu perguntei para a doutora Taniele como que foi o pós, né? E aí ela saiu na sexta-feira retrasada, então na sexta-feira passada completou uma semana que ela estava em casa. E aí ela estava evidentemente tentando ali voltar à rotina, se adaptar, mas a advogada contou que os filhos, quando viam a mãe saindo, tá no quarto, vai para a cozinha, enfim, sumindo das vistas dos filhos, eles choravam. Com medo dela ser presa de novo. Os próprios filhos da Débora, né, gravaram apelos. A Débora disse que agora em casa eles ficam colados nela. Para ela né? ser presa de novo por 14 anos. Exatamente. Ainda que o Fux faça o voto divergente, a chance hoje maior de todas é que ela seja condenada a 14 anos. Então, eu estava com você nessa entrevista e para mim o que mais me marca é isso. Gente, imagina o desespero dessa mãe em casa. E dessas crianças em casa, sabendo que hoje a maior possibilidade que nós temos é dela voltar para a cadeia. E por 14 anos. Então... Você tem filhos, né, Marina? Você se põe no lugar, você sofre. Né? Eu imagino ela ali, ela tá com eles, mas vai acabar. Então, o desespero é gigante. Não dá para dizer que esse ato, entendeu? Eles fizeram isso como se fosse um capítulo que eles estão encerrando. Não é, né? Ele está latente, aberto ali, né? Então isso... E é quase uma tortura psicológica, né, Marina? Imagina, também a cultura do medo que a gente está sempre falando, da ameaça. Pra você ficar ali o que você perdeu, para você lembrar o que você vai perder de vez, né? Então, assim, imagina o dano disso, assim, para os filhos, para o marido, para os pais dela, enfim, para toda a família. Fala que tem uma decisão do STF que mães de filhos menores podem cumprir a pena em casa, né? Mas isso não está valendo para essas mulheres injustiçadas, né? Geise, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. A gente comentou, a Marina comentou que não se pode criticar o STF, sendo que eles não têm nenhum voto. Nunca levaram nenhum voto, né? Foram colocados lá pelos presidentes, mas não foi pelo voto popular. Nós não escolhemos eles para estar lá. Se tirarmos um deles, vamos supor que o Senado pudesse, eu acredito que não seja possível com o Senado atual que nós temos, eles não vão querer dar andamento a nenhum pedido de impeachment, mas vamos supor que poderia. Você acha que ainda é válido, sabendo que essa vaga vai ser substituída por uma indicação do presidente Lula? Ou o alerta, né, o sinal, o recado que se dá é mais importante? Eu acho super válido, porque quando a gente está falando de política, a gente está falando da seara filosófica, da seara da ciência política e da seara simbólica também, da seara partidária, então a burocracia da máquina, como é que a burocracia da máquina funciona no dia a dia, o jogo da governabilidade, mas também da seara simbólica. Então,
seria muito simbólico o Senado, pela primeira vez, finalmente falar: não, pera lá, você abusou dos seus poderes, você está vilipendiando todos os dias a instituição, então você vai sair, tá fora do jogo. Então seria simbólico, passaria um recado ali, muito. E seria uma vitória da oposição no campo simbólico e político. Então, ainda assim, eu acho que valeria a pena, até porque assim, a situação já está péssima, já está quase praticamente todo mundo ali. O Gilmar Mendes é FHC, o resto é petista, então o Alexandre de Moraes, que é meio petista, já que foi o Temer era o vice da Dilma. Então, assim, a situação já está muito ruim, já está muito crítica. Eu sou super do time que tinha, assim, que colocar fora Moraes, colocar... Difícil, enfim, piorar na situação que tá. Sim. A gente já está numa situação tão triste que por que não colocá-lo para fora? Agora, realmente, assim, é difícil, é complicado. O Senado, assim, uma tragédia, estão dormindo. Estão dormindo não, né? Não querem, essa é a verdade. Não querem, não estão dispostos. Acho que a votação... Fingindo que não é com eles, não tô vendo. E sendo chantageados pelo STF, também isso é bastante importante. Não, a votação para a presidência do Senado foi bastante emblemática, né? Inclusive, hoje nós estaremos com um girão de tarde. Ah, legal. Mas foi bastante emblemática, porque avaliem o discurso do girão ali na frente, né? Enfim, colocando ali toda a situação e comparem com o discurso do Alcolumbre, assim. É patético o discurso do Alcolumbre, assim. Uma coisa completamente patética, descabida, completamente fora da realidade. Não tem respaldo na realidade. E aí, quando você vê os senadores votando no Alcolumbre, então, assim, é completamente descabido. Geise, o que você destaca ontem dos discursos? Porque foram diversos, importantes, né? A gente chegou a acompanhar um trecho do Nicolas, acompanhamos um pedacinho do próprio Bolsonaro também, mas teve o discurso da Michelle Bolsonaro que repercutiu bastante. Inclusive, a gente falava sobre aliados que ficam quietos, né? E que acabam se tornando cúmplices de Alexandre de Moraes. Michelle ressaltou bastante a participação de Fux, que se destoou em alguns momentos nos julgamentos, com relação a pedir vistas também do caso da Débora. Michelle falou algo como: Fux, não jogue o seu nome na lama, a sua reputação. É um ministro que pode começar aí fazendo uma pequena diferença, inspirar outros. Infelizmente, o julgamento de Bolsonaro acontece na primeira turma, né? E não tem outros ministros participando. Já é uma excrescência. Já é um absurdo, né? Você seleciona uma turma. E de uma forma muito rápida, que poderia ter mais cautela também para que acontecesse. E com Barroso dando declaração de que o julgamento tem que se encerrar antes das eleições. Uma pressão. Exato. Que ele quer que se encerre antes das eleições, porque ano que vem tem eleição, então vamos encerrar logo o julgamento, dando uma declaração completamente política. Mas no que diz respeito aos discursos de ontem, eu gostei bastante do discurso do Malafaia. Ele foi o único que mencionou, ele citou nominalmente o Hugo Motta. Ele faz uma descrição de todo o processo, enfim, todo o processo que está acontecendo no nosso país, fala da representatividade. A Paula falou em relação à representatividade dos 11 ministros, mas é interessante porque o Toffoli já deu uma declaração explicando como é que funciona. Na cabeça genial do Toffoli, genial com J, do Toffoli, como eles passam pela sabatina, né, e a sabatina é uma piada, como eles passam pela sabatina e os senadores são os que realizam a sabatina, e os senadores receberam votos, logo na conta do Toffoli ele também recebeu votos, então eles se sentem legítimos, eleitos para fazer aí o que fazem todos os dias. Mas voltando ao discurso, o Malafaia, enfim, explica, faz toda essa questão da burocracia política, menciona nominalmente o Hugo Motta, então assim, mais de uma vez ele chama e dá aquela intimada no Hugo Motta, de que olha, Hugo Motta, tamo aí, a gente já obstruiu e tal. Vale lembrar, o Congresso obstruiu, toda a oposição obstruiu ali as pautas pedindo a urgência do PL da anistia, ou seja, para não passar em nenhuma comissão especial e direto para votação, e ele menciona esse caso. O discurso da Michelle também foi muito bom, justamente pelo lado simbólico. A Michelle, ela conseguiu juntar ali 3 coisas. A primeira coisa é bater com a imagem da Janja. Então, como ela é a ex-primeira-dama, aquela coisa toda, tem a comparação com a Janja. Então, ela já vinha, né? Ela sempre foi muito elegante, ela sempre soube se portar publicamente muito bem, ela sempre seguiu a liturgia ali da primeira-dama, mas agora ela vem fazendo isso de uma maneira mais intensa, discursando ali, ela é mais eloquente, então ela consegue fazer um discurso, uma oratória muito melhor em relação à Janja, e ela vem com essa figura. E aí ela levantou
levantou primeiro a pauta das mulheres, então ela falou que as mulheres também, nós somos mães, nós somos empresárias, nós somos donas de casa, nós também estamos na política, então ela faz essa chamada, respondendo a essa falácia que a esquerda sempre impõe à direita, de que a direita é machista, enfim, aquela coisa toda, aquela falácia toda. Ela faz esse contraponto, então ela puxa isso e fala, olha, nós somos mulheres e estamos aqui. E aí ela faz aquela coisa simbólica que para mim, assim, é o que a direita tem que se agarrar para pegar como símbolo, que é o batom da Débora. Ontem eu falei isso na transmissão e repito aqui. Quando a gente teve um movimento de abolição no nosso país, e para mim o movimento de abolição até o momento foi o maior movimento pela liberdade do nosso país, a gente teve uma união de vários setores da sociedade. Então a gente tinha artistas, nós tínhamos intelectuais, nós tínhamos a classe política, enfim, nós tínhamos a classe civil, todos ali unidos prol a uma pauta que era a liberdade de alguns negros que ainda estavam ali em condição servil. E a princesa Isabel usava uma florzinha e todos os outros que eram também abolicionistas, simbolizando que eles eram abolicionistas, que eles eram prol aquela pauta da liberdade. Ontem a Michelle Bolsonaro conseguiu reviver essa questão simbólica, então ela pediu, né, tá aí inclusive na tela, ela pede ali o batom, então ela puxa o batom, é todo o contexto todo foi simbólico, não é que ela chegou ali com o batom, não. Ela fala, cadê as minhas meninas, onde estão as minhas meninas, nós estamos aqui, puxem aí seus batons, e ela puxa ali o batom, enfim, aí todo mundo levanta o batom, então aí ela faz, exatamente, olha aí o pessoal mostrando o batom, você vê, ela guarda depois, mas ela puxa ali, ela chama as meninas, chama as mulheres, e aí tá aí com batom, chamando o povo mesmo, pedindo pro pessoal levantar o batom. A gente viu bastante, a gente viu inclusive alguns rapazes que passaram também batom. O Pavinato fez protesto, isso um dia desses. Né? O Pavinato fez isso um dia desses também no Faroeste. Enfim, alguns rapazes passaram batom para simbolizar ali a coisa. O batom é a camélia branca. Exato. Da abolição. Exatamente isso. O pessoal está aqui em discussão também. Fernando pergunta qual foi, afinal de contas, a estimativa de presença na manifestação de ontem? Deu discussão para variar. Isso aí foi legal, porque assim, o Pavinato ontem fez uma conta ao vivo que dava aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas. Depois a gente viu uma imagem que foi disponibilizada por um outro veículo de comunicação, agora eu não me lembro qual, mas eles filmaram a Avenida Paulista inteira, porque ainda tinha um pouco aquela dúvida, né? O ângulo, não é? Embora a gente veja aí claramente, nitidamente nas imagens que estava completamente lotada. Ela estava do começo ao fim tomada de gente. Tomada de gente. Sem Paraíso, espaço, né? Exato. Do Paraíso, a Consolação, completamente lotada. E vale lembrar que a Avenida Paulista ela é completamente cortada por outras ruas, né? Tem várias transversais. Então, também ficaram pessoas ali nas transversais, completamente lotada. E aí, de novo, São Paulo está chovendo bastante. São Paulo teve redução de temperatura e no domingo passado, São Paulo estava quente, estava com sol, estava um dia agradável. Eles fizeram a manifestação, Boulos convocou a manifestação. A manifestação, como você disse? A manifestação, exato. Boulos convocou a manifestação e a gente precisa aqui mencionar que o Boulos, ele foi candidato agora à Prefeitura de Recife, eu ia falar, gente. Prefeitura de São Paulo. Ele foi candidato agora à Prefeitura de São Paulo. É que o prefeito de Recife era o pior prefeito. Isso. De Recife não, desculpa. Não, porque o João Campos. É isso. Organizar aqui. Mas foi essa confusão. O João Campos é namorado da Tabata. Mas o Boulos, ele fez uma votação expressiva. Ele fez mais de 1 milhão de votos. Então, assim, é uma figura que conseguiu levantar ali votos. Mas ele não conseguiu colocar pessoas na rua. Não. Então, não tem pessoas pedindo sem anistia. E naquele domingo, aconteceu um evento, acho que a Marcha Trans alguma coisa. Então, eles malandramente aproveitaram o evento que já estava rolando, juntaram com o do sem anistia e a gente vê ali, ainda assim, uma imagem completamente esvaziada. Aquele pouquinho de povo que estava lá não tinha era outro só movimento. do Boulos que chamou. Teve uma junção. E vai muito além, né, Geise? Porque só da transmissão da Oeste foram 3 milhões de visualizações até agora. Então, o número das redes muitas pessoas não conseguem vir, mas a gente vê que o interesse por isso é muito maior. É uma coisa gigantesca, Exato. né? E uma pauta do bem, né? Porque tem isso também. A esquerda chamou as pessoas o quê? Vamos manter presos os velhinhos, as mulheres inocentes, as pessoas que estavam ali. Então, é uma pauta ruim, né? Dura. A esquerda desejando que sempre mal, pediu, desejando mal. Desejando então, mal das pessoas. Essa não, é uma pauta importante que reuniu. Eu falo isso, né? Eu queria te ouvir sobre isso também. Eu achei muito
impressionante ter reunido os 7 governadores, Muito bom. mais o Cláudio Castro, que não estava ali por conta das enchentes no Do Rio. Rio de Janeiro. Mas, ou seja, seriam 8 Exato. de diversos partidos políticos, né? A mesma coisa, os senadores de diversos partidos, deputados que estavam ali presentes. Então, mostrando que não é que é algo que de fato está unindo a direita. E é muito importante essa união quando a gente pensa em 2026 também. Então, mostra que é uma pauta suprapartidária, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Principalmente esse público também que veio voluntariamente, né? Nenhuma confusão, bem organizado, calmos, tranquilos. Muita gente que a gente percebia em família também. Então, eu notei isso também, e ainda só para dar um número aqui em relação à quantidade de pessoas, tem essa conta que foi feita ontem pelo Pavinato, na nossa transmissão. Depois alguém printou, enfim, replicou ali no Twitter, e o Twitter agora tem um recurso que a inteligência artificial avalia ou não, e a inteligência... Isso aí. E a inteligência artificial achou completamente plausível o número que o Pavinato apresentou ali do cálculo que ele fez, mas a USP comunicou que foram somente 44.900 e alguma coisinha pessoas. O Instituto de Ciências Sociais da USP, porque, gente, lembrando, isso aí não é feito pelos... engenheiros, matemáticos, nada disso, tá? É o Centro de Estudos Sociais da USP. Que deveria ter estatística, mas não sei como é que eles estão fazendo a conta de estatística. Você deve ter Sou visto formada também. em ciências sociais, a gente tem que passar pela estatística. Não sei que conta é esse que eles estão fazendo. Você deve ter visto um cartaz, ó, eu estou aqui, mas a USP já vai falar que tinha só 35 pessoas, né? É isso, assim, é completamente, enfim, completamente enviesado, uma completa loucura. Mas esse ponto que a Marina trouxe é muito interessante em relação aos governadores, Adri, também, porque, bom, primeiro que a gente tem aí uma questão, né? A gente precisa do PL, o PL está no Congresso, evidentemente, não tem pessoas que são somente do Novo ou do PL, que a princípio são ali os partidos de oposição à base do governo. Tem os partidos que estão na própria... suficiente. Exato. Tem os partidos que estão dentro da... O Sóstenes disse que a princípio tem. Ele tinha dado o número a princípio de 307. E aí agora eles estão protocolando individualmente, vendo quem vai ou não votar e estão ali fazendo ele está a conta colocando, toda. acho que essa ponta do Sóstenes foi bastante importante, porque ele quer que eles assinem. Porque uma vez que eles assinam, eles vão ter que votar favorável. Exato, exatamente. Então ele está transformando esse pedido de urgência no final em já um placar da anistia, né? Transformando em algo muito mais forte. Lembrando aquele PL 2630, né? Que nós tínhamos o site, que a gente conseguia acessar quem era a favor do PL da censura ou contra, né? O PL da censura. Mas esse fato dos governadores, e foi uma cena bastante emblemática na manifestação, porque um por um foi lá e falou que sim. Então, Tarcísio, você que é do Republicanos, o Republicanos vai votar junto com a gente? Vou votar. Fulaninho, você que é de tal partido, você vai votar? Vou votar. Então, de novo, é extremamente importante, porque a pauta é humanitária. Então, se você tem o mínimo de sangue correndo nas veias, o Chico Alencar, gente, Chico Alencar, figura assim, carimbadíssima do PSOL, achou absurda a pena da Débora, de ser 14 anos por uma pichação de batom, um cara que é super de esquerda. Então, assim, ao mínimo de humanidade, ao mínimo de sangue correndo nas veias. Então, extremamente importante aí a reunião dos governadores, né, mostrando que, pera lá, né, não é bagunça. E eu acho que também reforçando um pouco da própria federação, né, porque a gente agora com esse governo esquerdista, nós temos o tempo todo essa vontade, essa sanha de deixar tudo concentrado na União. Então, todas as medidas concentradas na União, vamos colocar toda a segurança pública concentrada na União, vamos colocar todo o dinheiro, todos os impostos concentrados na União com essa nova reforma aí que eles fizeram. E quando você vê esses governadores voltando e falando, você volta a ver que não, pera lá, aqui tem outras pessoas que entendem de Brasil, dos cantos do Brasil, que estão lutando também pela pauta da governadores com uma grande aprovação, aliás. Todos ganham do Lula, de todos, acordo com as pesquisas, todos eles, sem exceção, todos eles ganham do Lula num cenário de estados eleição. importantes do Brasil. Exato, de PIB, né? Uma galera que movimenta dinheiro. A gente não está falando de um estado que não tem dinheiro. Então, assim, são os estados que contribuem para que a economia do país ande, funcione. São essas pessoas que estão gosta de trabalhar, que dá emprego, que empreende, né? Que quer estar ligado. E a população do Brasil, né? Está aí em peso representado. Bastante importante. Bastante simbólico, muito importante realmente. Bom, e a
popularidade de Lula despencando na sequência das pesquisas, né, com exceção dessa última, realmente não surpreende, porque os fatos são diários, aos baldes, né, de falas desastrosas, de Janja, economia terrível, né, só os programas, como a gente dizia, né, Marina, que são populistas, tentando agradar, resgatar votos, né, mas as pessoas não se enganam mais com discursos, né, elas estão ali ligadas no dia a dia delas, né, e tendo acesso a informações, né, como aqui na Revista Oeste, e podendo escolher aonde quer se informar. Geise, eu sei que seu dia é corrido, ontem já foi, né, hoje você vai estar excepcionalmente no Faroeste Brasileira? Isso aí, hoje eu vou ser a funcionária da Revista Oeste do dia. Vai estar aqui no Faroeste, depois no Jornal. No Jornal da Oeste. Então, daqui a pouco eu encontro todos vocês às 14 horas no Faroeste Brasileira. Tá tudo bem com o Pavivi, o pessoal já fica esperando, claro. calma, tá tudo bem com o Pavivi. Ele teve um evento sobre o livro dele, ele tá lançando agora um novo livro. Os Então, ele tá Anais em de outra. Marx. Isso aí, então ele tá em outra cidade fazendo ali o lançamento, participando, palestrando também. Ele tem uma palestra hoje. Por isso que hoje o Faroeste é comigo. Eba! E às 16, Jornal da Oeste. Mas amanhã o Pavivi volta e tudo normal. Tudo normal, né? Só uma exceção. Mas a gente agradece imensamente sua participação, a gente te adora. O chat vai à loucura com você. Você é muito querida por todos aqui, pela nossa audiência. Depois dá uma olhada, por favor, nos comentários. Claro. Estamos com 3.750 telas nesse momento. Então a gente te acompanha daqui a pouquinho. Valeu, viu? Parabéns de novo por ontem. Obrigada por trazer tantos esclarecimentos pra gente hoje. Eu que agradeço a audiência, que sempre é muito querida aqui, não só comigo, né, com a gente, vai, a audiência é sempre querida com todo mundo, e as meninas aqui, a Marina, a Paula, a Adri, beijo, só me chamar que eu volto.